Queridas irmãs, queridos irmãos, todos os companheiros de Piuí, de toda a região, muita paz a todos, muito carinho, muita alegria no coração. Nós nos reencontramos para um diálogo fraterno, para um entendimento em torno do Evangelho, naquelas ondas que possam nos ajudar verdadeiramente na caminhada espiritual. Lembrando que viemos à Terra para aprender o caminho real do Reino de Deus. E todas as circunstâncias, experiências, eventos, são material didático que a pedagogia divina utiliza para favorecer o nosso aprendizado e o encontro verdadeiro com esse caminho. E fundamentalmente, dentro desse aspecto, o Espiritismo nos dá a chave verdadeira de percebermos, a partir dos eventos, aquele mecanismo que define a realidade do nosso anseio, da nossa busca. Então, seja para nós um momento de encontro, um momento de reflexões, pontos que marcam com mais decisão, com mais definição em nossa intimidade, aquela coerência, não ainda a santidade, a santificação, porque ela é um processo, mas a coerência com o projeto que almejamos, esperamos e que vamos realizando no dia a dia. Nós vamos conversar um pouco sobre um texto que está em João. O Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos. Os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados os evangelhos sinópticos. Sim é conjunto, óptico é visão. Então, são evangelhos escritos numa visão do conjunto linear, do nascimento de Jesus à sua morte, traçando um evento muito histórico. Não é uma história, não é um histórico, mas numa linearidade. Marcos não fala do nascimento, mas começa no batismo. Então são mensagens que muito objetivas, muito práticas, muito próximas. Porém, quando nós falamos do Evangelho de João, João escreveu o Evangelho da individualidade, do eu sou, do eu real, do espírito imortal. A perspectiva não é a linearidade. A perspectiva é a interiorização. Então está conversando algo que define o anseio mais profundo da criatura. Todos falam isso. Mas a perspectiva do Evangelho de João é a perspectiva a partir do Cristo. Dos outros 3, a partir de Jesus, da personalidade. Então nós temos, sempre quando vamos estudar o Evangelho de João, nada obstante não mudar muita coisa na nossa interpretação, temos esta visão de que a intimidade espiritual está sendo colocada em aferição. E aqui nós temos uma cura de um filho. E o pai era um oficial. E ele era servo de um tetrarca chamado rei. Então nós temos uma sequência de experiências no plano da exterioridade. Um pai que é oficial de um rei humano. Isso, o filho, desse pai curado, de oficial do rei humano, ele é curado pelo Cristo. É como um processo de dentro para fora, do eu real para os veículos de manifestação que nós temos, a partir do corpo físico, o último, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental inferior. São os 4 veículos básicos. O espírito é dividido em 3 aspectos também, mas vamos falar só do espírito, sem entrar muito nesse mérito. É uma cura. Toda cura, quando não dimana do eu real, ela é apenas um alívio, um limpar. A cura real não pode ser realizada de fora para dentro. De fora para dentro
é apenas uma limpeza. A cura real, ela só pode ser efetuada de dentro para fora, dentro do campo do espírito para a matéria. Da matéria para o espírito, nós podemos aliviar, não é? Uma medicação alivia o sintoma, qualquer trabalho de fora alivia o sintoma, mas não efetiva a cura. Então nós usamos o termo cura muito inadequadamente, muitas vezes, em muitas ocasiões, mas sem nenhum problema. Nós não estamos aqui fazendo crítica a nada disso, só estamos entendendo que é assim que acontece. Vamos ler o texto e vamos ver qual que é o procedimento, né? Vamos compreender, vamos ver o procedimento que está definido para nós. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, na palavra que Jesus lhe disse, e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Bom, o texto é esse, simples, não é uma cura efetiva, o termo cura está errado. O menino está vivendo, mas não é uma cura, é uma limpeza, e nem estava à morte. Vamos ver se estava ou se não estava, né? Depende de quem olha, sempre a vida depende de quem olha. E às vezes a gente acha que o negócio é grave e o negócio não é. E às vezes a gente acha que o negócio é simples, é uma coisinha de nada, e a coisa converte-se num problema mais complexo, mais severo. É esse o mecanismo da vida. Jesus pergunta no Evangelho: o que está escrito? Como lês? Entre o fato e a interpretação do fato tem uma distância gigante. Entre determinada experiência, determinado fenômeno e a percepção dela, e a interpretação, a fixação, é uma outra distância. Como nós nomeamos as coisas? O Evangelho está sempre pontuando este movimento. Há em nós um exacerbar quando se trata da dor. Há um exacerbar de, ai, está doendo, e aí falando daquilo a vida inteira. E há em nós também uma minimização quando nós falamos de coisa boa. Nós temos até medo de falar que a coisa foi boa, porque vai ser agora vai dar coisa errada, já que teve uma coisa boa. Então o nosso sistema pessimista é muito maior do que um sistema otimista, né? Um sistema construtor, um sistema alegre, saudável. Então vamos caminhando. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Está contextualizando tempo, espaço, conjuntura. Em Caná da Galileia foi o primeiro evento físico de Jesus, transformou água em vinho. Caná da Galileia habitava parentes de Maria de Nazaré, e num dos casamentos que lá acontecia, Maria foi convidada, Jesus também, e os discípulos, alguns discípulos, os primeiros, né? E eles foram, lá transformou água em vinho.
Aí ele vai fazer uma viagem, vai até Jerusalém e retorna de Jerusalém, está na Judéia, para a Galileia, em Caná, e vai, nesse caso aqui, fazer esse segundo evento. Então os dois primeiros eventos físicos de Jesus, depois do seu trabalho de Messias, se deu em Caná da Galileia. A transformação de água em vinho e esta limpeza na intimidade do filho do oficial. Caná, Caná é uma cidade que está distante de Cafarnaum, cerca de 33 quilômetros, pertinho, daqui Pimenta mais 7 quilômetros, né? Coisa toda, mais 8 quilômetros. Acontece que geograficamente elas estão 700 metros de distância uma da outra, de altura, né? Então, quando Caná está muito alto, Cafarnaum, da litorânea, à beira do lago Genezaré, está então muito baixa. São 700 metros de distância em altura, 33 quilômetros. Então veja, um espaço tão pequeno e tão gigantescamente, então era morro para subir, um morro muito grande, para descer o mesmo morro, né? Então veja, nós temos aqui um processo, né, de altura. Cafarnaum significa a cidade do Consolador, à beira da praia. Caná, na verdade, ela não tem bem uma tradução, os tradutores não têm uma tradução adequada, mas quando comentam sobre ela, diz, tirando o A ao acento, né, a cana é a verticalização, propõe uma altura e uma verticalização, propõe um processo de subida, já está alta e vai subir mais ainda, né? Então olha, Jesus, segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho, e havia ali um nobre, ele era um oficial, um trabalhador do rei, fazia parte do reino como trabalhador, nobre, era oficial, mas estava em jogo não o oficial, estava em jogo o pai. Nós na nossa vida temos funções, e uma das funções é a paternidade ou a maternidade, o ser filho, neto, o ser um trabalhador, são funções, são operações que executamos na vida. Está sendo chamado como oficial, porém, quem está trabalhando aqui não é o oficial, quem está aqui é o pai. É o pai que solicita, ele não fez protocolo de oficial para procurar Jesus, ele procurou Jesus como um pai. Havia ali um nobre cujo filho estava enfermo, né, sofrido pelo filho doente. Quem é esse oficial? Não se sabe, porque não aparece mais nenhuma notícia sobre ele no Evangelho. Porém, postula-se que este oficial seja o senhor Cusa, esposo de Joana de Cusa. Antigamente, hoje não tem mais isso não. Uma pessoa era nomeada como da outra, né? Então eu conheço na minha terra lá Maria do Zacarias. O filho dela chama Antônio da Maria do Zacarias. Aí ele tem um filho, mas não está assim não, porque parou isso. Aí o filho chama Cristiano do Antônio da Maria do Zacarias. Você imaginou? Que nasceu bisneto? Anderson do Cristiano do Antônio do Maria do Zacarias. Olha que nomeação que nós fazemos, não é? Então aqui nós temos a senhora Joana de Cusa, muito famosa pelo livro Boa Nova. Joana de Cusa procura Jesus e diz a ele que gostaria de seguir com ele. São parentes. Postula-se ainda que ela seja uma irmã de Maria. Postula, nós não podemos afirmar. Mas que ela queria seguir. O esposo dela trabalhava com Herodes tinha mandado matar João Batista. Herodes era uma situação delicada e ela queria largar aquele processo ali. Jesus falou: fica lá no seu trabalho, cuida dos seus afazeres, teremos a hora certa de chamar para o testemunho. Então talvez aqui nós entendamos por que foi tão fácil este nobre saber que Jesus estava em Caná da Galileia. Aí, Jesus não era famoso, tinha transformado água em vinho, mas no evento doméstico,
Tinha ido a Jerusalém pela festa, e a festa durou 7 dias e ele estava voltando. Ou seja, não tinha um espaço. Nós estamos nos primeiros dias de Jesus como Messias, né? No ano 30. Então não havia ainda aquele tumulto de gente procurando Jesus. Mas ele soube que Jesus estava ali na cidade. Talvez justamente, isso é postulado, talvez justamente por ele ser o esposo de Joana, que fazia parte da comitiva, estava integrada, sabia quando Maria estava presente, quando a equipe chegava, não é? E ele procura Jesus, e procura pedindo o auxílio para o seu filho. Ainda não pediu o auxílio, né? Está só narrando a estrutura. Um nobre, esse nobre também não precisa ser só do ofício, esse nobre pode representar a grandeza íntima que ele trazia, mesmo não sendo o seu esposo ou qualquer um outro, porque independente de onde trabalha, com quem trabalha, a intimidade é particular, ela não é por causa de estar aqui ou ali. Então era um nobre, podia ter alguns valores, questões espirituais em jogo. Jesus está nas alturas de Caná, 700 metros acima do nível do mar, vai ser curado à 7ª hora, está 700 metros acima do mar, ou seja, o número 7 está definindo ciclos de grandezas, ápices de grandezas aqui. E também Jesus está nas alturas espirituais. Tinha vindo da Judéia, que é uma cidade que representa a intelectualidade, e estava agora entrando na Galileia. A Galileia era Judéia é estado, não é cidade, um estado, e a Galileia é um estado que representa as questões espirituais, representa as questões emocionais. Na Galileia, as coisas do coração. Na Judéia, as coisas do intelecto. O termo Judéia significa louvor a Yahvé, louvor ao Senhor. E o termo Galileia significa jardim cercado, jardim fechado. Então em João, todos eles, né? Mas principalmente em João, cada detalhe de nome ele importa, porque ele define uma peculiaridade que simboliza a posição da criatura. Então nós temos a nobreza de um homem, um pai, cujo filho está em Cafarnaum, que é a cidade do Consolador. Jesus vai morar lá, né? Esse nobre está em Caná, nas alturas de Caná da Galileia, né? E Jesus chega ali, dentro deste contexto. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Bom, então aqui nós já temos, abrindo o contexto do assunto operacional. Ele ouviu que Jesus estava ali, vinha da Judéia para a Galileia, ou seja, de um ambiente intelectual para um ambiente sentimental, de um ambiente linear, horizontal, para um ambiente vertical. Ou seja, havia uma qualificação espiritual aqui, mas isso não importa para ele, importa que ele ouviu. Nós podemos ouvir, Jesus está ali, e não fazer conta nenhuma. Tem uma questão espiritual acontecendo ali, não tem nem bola para aquilo, né? Porque o problema não é o ato espiritual lá, o problema, a questão sempre somos nós, cada qual na percepção, na escuta, de conseguirmos registrar o anúncio e atuarmos. Ele ouviu, ouvindo estava lá, alguém comentou, sabe que Jesus chegou? Você sabe que Jesus está aqui? Sabe que Jesus, aquele que transformou água em vinho na casa do fulano de tal? Que a notícia corre, né? As notícias correm. O que ele fez? Escutou, foi ter com Jesus. Todos os processos da vida, ele obedece um sistema. Dentro dos sistemas, o primeiro, depois da percepção auditiva, ou visual, ou sensorial, qualquer uma delas, não importa, é uma tomada de decisão. A tomada de decisão por si só não resolve. A tomada de decisão, ela precisa ser sucedida da ação correspondente. Então ele ouviu, tomou uma decisão íntima e pôs em prática. Então o processo está adequado. Nós ouvimos uma notícia, tomamos uma decisão e é preciso colocar em prática. Às vezes nós não colocamos em prática.
Às vezes nós ouvimos um noticiário na televisão, nossa, que legal, vou fazer isso. Aí acabou aquela reportagem, veio uma outra, eu já até esqueci. Não tomei a decisão, mas não pus em ação. Então ele ouviu, tomou uma decisão e foi ter com ele, porque o ato de ir ter com ele é mediado aí entre saber que estava e planejar a ida, a decisão. Então a tomada de decisão, nessa tomada de decisão, a busca, o movimento, foi ter com Jesus, fundamental. Dentro da dinâmica, os processos. E ao atingir o objetivo da chegada, manifestou imediatamente a sua questão. Sem rodeios, foi direto ao ponto, sem tergiversações. E é fundamental, porque às vezes nós vamos pedir dinheiro emprestado para um cunhado, a gente chega, custa planejar, custa decidir, vai. E aí começa uma conversa, não, porque tal, não, porque... Até, o que esse cabra quer, que essa conversa mole, fica aquele negócio, né? Aí já vai dar tempo dele inventar uma desculpa. Tem que ir direto a queima-roupa, que aí não dá tempo de inventar desculpa. Para negar o empréstimo, claro. Isso se for nós pedindo, né? Se formos nós. Se for eu pedindo, a gente deixa aí conversar o tanto que quiser, para dar tempo de inventar uma desculpa. É legal sempre inventar uma desculpa. Ele rogou-lhe e dá a diretriz. Tudo bem, nós estamos vendo o texto aqui para ver a situação, né? Rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho. Então Jesus está nas alturas, fala, desce de onde você está, Senhor, e cura o filho. Ele está dizendo do ponto de vista geográfico, desce, Caná da Galileia está nas alturas, 700 metros, desce até Cafarnaum e cura o meu filho. Meu filho está à morte. Saindo do campo físico, geográfico, nós vamos ao campo espiritual. Desce das alturas que você está e vai até lá embaixo. Já não é um pedido adequado, porque nós precisamos manter as alturas espirituais. Nós vamos aprender a descer sem perder a altura, manter a altura espiritual e operar nas baixadas. Se um espírito vai trabalhar no umbral e se ele descer das vibrações dele, ele fica no umbral. Ele não pode. André Luiz nos ensina isso. Ele precisa aprender a apagar a sua luz sem perder o piso específico. Então o pedido dele, a decisão está correta, a percepção, o pedido não está correto. Tem uma inadequação. Ou seja, o espírito tem valor, mas tem dificuldade na compreensão. Tudo bem, não tem que saber tudo, mas é para entender que ele fez um pedido inadequado. Ainda que estivesse pedindo do ponto de vista geográfico, mas nós temos que trabalhar em todas as dimensões que um assunto favorece. Quando vamos discutir qualquer aspecto, é preciso avaliar todos os pontos. E ele deu a diretriz, além de descer, curasse o seu filho, né? Pedindo, mobilizando as forças pelo filho. Vamos ver aqui, olha, sabendo que cada qual é filho de si mesmo, além do filho biológico, seria o passado, pai, pedindo cura no presente, filho, exigindo esforço de renovação. A cura vai exigir o esforço de renovação. Saindo desse aspecto literal, vamos aqui agora em nós. Hoje, nós, cada um de nós encarnado, é filho da vida passada. A vida passada gerou essa vida. As vidas passadas. Só que a outra vida, antes da vida passada, a penúltima, nós somos neto dela. A outra antepenúltima, nós somos bisneto. A outra anterior, nós somos trineto. Ou seja, à medida que nós vamos recuando, a filiação da ancestralidade é mais recuada. Sem dúvida, todas elas impactam sobre nós, mas a vida passada impacta com maior veemência. O nosso planejamento encarnatório obedece principalmente às questões da última encarnação e alguns pontos das outras que não foram ainda digeridos, que pressupõe o que eu não fiz nessa vida agora, já imediatamente na outra eu vou tentar resolver. Mas ficam pendências, e aí numa terceira vida futura eu vou tentar resolver algumas outras pendências que ficaram arquivadas, né? Algum débito congelado, isso é natural. É um pai pedindo para o filho. Então, quando
Então vamos imaginar agora, né? Nós estamos aqui como filho, estamos com uma enfermidade. Para pedir como pai a cura da enfermidade, nós temos que pensar como os agentes causadores da doença e não como a doença que manifesta. Imaginemos então, por exemplo, que eu esteja com um problema no meu joelho. O joelho é a conjuntura filho que está doente. Qual é o pai do joelho? O que aconteceu para que o joelho esteja doente? Eu tenho que saber. Aí eu vou procurar, dentro da história humana, da literatura psicossomática, qual manifestação negativa gera uma enfermidade no joelho. Cotovelo, na cabeça, não importa onde, qualquer parte. E aí já é um exercício mais profundo, porque a nossa imediaticidade quer simplesmente aliviar um problema, aliviar uma dor. Mas a fundamentação está dizendo que o pai, nesse caso, né? Outros, são várias as nuances. O pai está pedindo pelo filho. E aí então ele está dizendo, a causa está pedindo para aliviar o efeito. Não sei se está dando a ideia. Simbolicamente, ou não é nem simbólico, né, o caso aí, na psicossomática, uma determinada emoção manifesta num certo órgão a sua consequência. Então vamos pensar alguns aspectos. Dizem que o medo é uma energia que afeta muito profundamente os rins. A parceria afeta também os rins. Se eu tenho medo numa relação de parceria, de uma sociedade qualquer, casamento, sociedade, qualquer que seja ela, piora o quadro para o rim, a longo prazo. Aí eu estou com o rim doente. Eu não vou fazer uma diálise ou qualquer problema físico, vou pedir a cura, é o pai. Eu tenho que ir onde? No medo, no problema da parceria. Porque o rim está doente devido àquela causa. Deu a ideia? Imaginemos, por exemplo, que a tristeza afeta profundamente os pulmões. Então eu estou com uma tuberculose. Eu preciso avaliar o meu campo emocional da tristeza. Porque eu vou, tomo um remédio, tiro a tuberculose, se a tristeza não resolver, volta a doença. Dizem, por exemplo, que o fígado, ele filtra as energias da raiva. A raiva afeta o fígado. Então eu vou olhar meu fígado doente, é o filho. Qual que é o pai dele? Onde é que está a causa? No ato negativo da raiva exacerbada na ira. Cada órgão com as suas questões. Eu vi agora recentemente uma cirurgia no Facebook. Uma pessoa estava extirpando uma pedra da vesícula. Mas a pedra parecia um coco, daqueles cocos pequenos desse tamanho assim, coco, que faz óleo de cozinha, óleo de coco. Não o coco assim, a castanha, a casca, né? Desse tamanhozão. Uma pedra que eu fiquei escandalizado com aquele tamanho da pedra. Estou com ela na cabeça até hoje. Aqui se colocar no bodoque, jogar, mata até o urubu. Aquele tamanho de pedra. A vesícula em pedra, quando há. É claro que tudo que nós estamos falando aqui não é absoluto, tá? É dentro de um campo da relatividade. É a ideia mãe, a ideia principal. Existem outros fatores que agregam. Mas a vesícula, ela em pedra, ela cristaliza quando nós temos uma excessividade mental de pensamentos sem as correspondentes ações, sem as correspondentes descargas. Pensa, mas não faz. Fala, mata todo mundo no pensamento, mas não mata ninguém fisicamente. Agride tudo, fala que vai fazer, que vai acontecer, e fica naquilo o dia inteiro. E aí aquilo vai gerando pequenas cristalizações, pequenos coágulos energéticos na vesícula, e eles vão congelando do perispírito, do campo mental, para o perispírito, do perispírito do corpo físico. Agora aquela pessoa lá estava com uma pedra desse tamanho, aquilo lá deve ter pensamento 1500 anos.
Que tem pensamento em nós, se a gente vai com 50 anos, tem pensamento em nós, tem 50 anos, nós estamos pensando nele. Mesma coisa. Fazendo aniversário. Tem pensamento em nós que faz aniversário de décadas. Tem outros que são novinhos, começaram agora, mas alguns têm décadas. Então veja, a vesícula. Aí eu estou dando a ideia aqui que eu quero trabalhar, não adianta tirar a pedra, adianta porque senão vai morrer. Mas não basta apenas fazer extirpar a pedra, é preciso alterar o problema emocional. Por isso que Emmanuel fala, no livro, eu citei aqui mais cedo, né? Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a tua visão espiritual, porque a catarata e a conjuntivite são efeitos de uma visão espiritual distorcida. Nesse sentido, gente, o contágio não tem nenhum sentido. Por que tem contágio? Porque eu estou na mesma frequência vibratória. Se não tiver, não tem contágio. Não tem. Se fosse assim, todo mundo estava gripado numa casa, todo mundo gripava, iria gripar. Mas não acontece isso. Um gripa, 2 ou 3 ficam gripados, os outros não. Daí a pouco um outro gripa, 2 ou 3 outros que não griparam no primeiro gripam. Claro, porque cada vírus ele tem uma frequência vibratória, ele pega um determinado sentido. Se não tiver na frequência, não pega. Contágio não é problema físico, é problema psíquico. O pai está pedindo pelo filho, está dizendo para nós de uma maneira, buscando além do texto, está dizendo para nós o seguinte: quando o filho apareceu doente, o pai reconheceu o problema e está pedindo uma solução. Só que ele exagerou na dose. Ele falou assim: porque já estava à morte. Rogou-lhe que descesse e curasse o filho, porque já estava à morte. Ele deve ter recebido a notícia há alguns dias. 33 quilômetros a pé ou a cavalo, subindo o morro, não deve ser coisa fácil de fazer, né? Rapidinho, né? Até cavalo vai, mas a pé ia demorar um pouquinho mais, né? 33 quilômetros a pé demora. A cavalo não, a cavalo é que vai correr, né? Mas ele cansa. Ele já estava com o menino uns dias enfermo, talvez que ele tivesse a notícia, e ele estava ansioso com o problema. Só para lembrar um evento do quanto nós estamos falando aqui, quem já leu o livro Paulo e Estevão vai encontrar um momento dramático do livro, quando Saulo manda apedrejar Estevão. Ele não sabe que Estevão é o cunhado dele, Gesiel, ele não sabe. E aí ele chama a noiva, que ele não sabe que é a irmã do Estevão, que não sabe, para ela assistir a cena. Como levar ao teatro, né? Eu vou mandar matar uma pessoa hoje a pedradas, gostaria muito que você fosse assistir. Eu falo assim: mas matar alguém a pedrada? Vai ser o meu primeiro ato como oficial. Quero que você esteja lá para ver. Olha que bacana, né? Que convite mais sensível. Vou mandar pedra até morrer. Eu falo: eu não vou não, Saulo, vou ficar longe. Mas na hora que ele estiver morrendo, aí eu vou lá, dou uma cenadinha assim. Eu falo: tá bom. Eu queria que fosse desde o princípio. Como é que é a lei divina, né? Aí ela fica longe, manda pedra. Depois de muitas pedras, ele tinha uma pontaria, mas não errava mesmo, porque jogava pedra todo dia, né, os judeus. E aí ela veio para ver. Quando ela viu, ela gritou: Saulo, é Gesiel. O Saulo caiu na hora. O quê? É o meu cunhado que eu estou mandando matar? O que é o cunhado que eu estava procurando? Cunhado é assim, né? Não é possível. Ele tirou, levou para lá, não tinha mais jeito, estava morrendo. O problema é esse. O problema é que naquele momento, ela, depois de mais de um ano, ela reencontra o irmão está morrendo, assassinado, amando do cunhado, que é o noivo dela. Naquele momento, o Saulo rompe o noivado. Então ela perdeu o irmão, perdeu o futuro marido e está sozinha de novo. O pai já tinha morrido, estava órfão de tudo. E ela mandou ela de volta para a cidade dela, Jope. O que aconteceu? Tristeza. Uma tristeza profunda visitou Abigail. 8 meses se passaram e Saulo sentiu no coração: falou assim: eu vou lá pedir perdão, eu vou reconciliar. Não, palavra de rei não volta atrás, na minha vai voltar. Vou lá. Quando ele chega, ela está
com a doença no pulmão, pneumonia. Ela fala, não vai ter jeito, eu vou morrer. Vai, não, você vai ficar viva. Tá. Ela morreu no outro dia. Ela só aguardou ele chegar e morreu. Olha uma tristeza, o que faz com o espírito superior, gente. Ela precisava morrer, lógico. Ela não podia continuar encarnada. As injunções precisavam daquele aspecto. Mas é a tristeza. O movimento gerou uma onda e ela manifestou a tristeza. Profunda, a tristeza de anjo nesse sentido. Afeta profundamente. Descesse das alturas, deixar o espiritual e viesse cuidar do corpo material, do corpo doente. A doutrina espírita tem nos ensinado que o nosso objetivo maior não é curar o corpo doente, não é só apenas trabalhar o corpo material, mas muito mais e principalmente e prioritariamente o corpo mental superior, transformar o espírito. Nós detemos muito no corpo periférico, mas precisamos deter muito mais, voltar às causas. O trabalho do autoconhecimento é o maior trabalho que o espírito vem fazer na Terra. Nós cuidamos de tudo, menos do trabalho do autoconhecimento. Nós lidamos com tudo, muito pouco, não é que é menos, quase nada, muito pouco com o trabalho do autoconhecimento, o trabalho das minhas tendências, das questões emocionais. Fundamental, fundamental. Então o pedido dele tem uma incorreção: desce das suas alturas espirituais e vem cuidar de coisa material. É Marta e Maria. Maria vinculada às alturas espirituais e Marta, não por causa das coisas que ela estava fazendo, pela maneira como ela estava fazendo as coisas. Ela não estava espiritualmente superior no trato da culinária que ela estava fazendo. Ela estava angustiada, afobada, fadigada. Isso era o problema, porque não é a coisa em si, é como faz a coisa. Porque nós podemos dar um copo d'água fria a alguém em nome do Cristo lá na maior altura, uma coisa simples. Mas quando o foco é nisso, eu perco a questão espiritual. Quando o foco não é nisso e é no serviço fraternal, tem grandeza espiritual. Então tem uma questão aqui que ela emerge deste nobre. É nobre, mas ainda tem questões a desenvolver, né? Claro. Este corpo está à morte. Ele fala assim, porque já estava à morte. Esse corpo está à morte. Todos os corpos morrerão. O mesmo foi com Lázaro, que já estava sepultado. As irmãs dele deram um choreiro danado para Jesus ir lá. Até Jesus chorou. Não por causa do Lázaro morto, mas por causa da incompreensão delas. Perderam altura, as duas perderam altura. Elas sabiam, elas tinham notícia, mas as duas ficaram uma coisa desesperada. Porque o irmão, se tu estivesse aqui, ele não tinha morrido. Não, ele falou, ele não está morto não, ele vai voltar à vida. Trouxe ele de volta. Mas o Lázaro morreu depois, não é mesmo? É como diz certa pessoa que estava desencarnando uma vez, um imperador, muito cheio de poder, e disse assim, daria todo o meu reino para mais um tantico à toa de vida. Olha que loucura, não é mesmo? O que é a vida? Biológica ou a vida psicológica e espiritual? Então nós achamos que vida é corpo. Não, a vida não é o corpo é o instrumento que nós manifestamos a vida, que é do Espírito. Então nós no Espiritismo precisamos mudar o foco. Cafarnaum é a cidade do Consolador. Nós estamos longe de Cafarnaum, 33 quilômetros, mas descendo para Cafarnaum, precisando descer sem perder o piso vibratório para entender o processo não é no corpo biológico. O processo é na renovação espiritual. Olha o que Jesus falou para ele. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Isso é um lamento, é um tom de lamento. Se você não vê coisa concreta no corpo físico, não vai acreditar em nada. Não é só ele não, nós todos. Nós todos. Quando a coisa acontece no nosso corpo, a gente sente. Quando ela acontece no campo espiritual, a gente nem percebe às vezes. Toda noite os benfeitores passam lá, fazem um trabalho conosco, a gente acorda no dia, não tem nem notícia. Nem percebe.
quanta cura é efetuada, quanto mal deixa de acontecer no nosso corpo mental superior, que os benfeitores trabalham à noite, principalmente, né, que estamos dormindo, e a gente não deu a notícia, não deu a percepção devida. Aí nós temos uma dor, uma gota qualquer, nós estamos caçando centro aí que tem uma manifestação física, que tem um médico curador, o Fritz vai enfiar o canivete no meu olho, vai curar meu olho, essas coisas todas. Não está errado não, mas é a questão, o anseio de curar no corpo, sem atentar na questão espiritual, ou atentando até com menos expressividade, que é o que está colocado no texto aqui. Jesus escuta o pedido e faz consideração profunda, muito mais preocupado com o corpo do que com a alma. Busca de sinais e acontecimentos para efetivar a crença, quando a fé deveria representar e ser a mãe de todas as virtudes. A fé deve representar a mãe e ser a mãe de todas as virtudes. Isso que ele está dizendo. Quando Jesus fala com Tomé, ele fala justamente isso. Tomé falou: se eu não tacar o dedo no negócio aí, é bobagem, não acredito mesmo. Aí Jesus falou: aqui, Tomé, pode tacar o dedo se quiser, põe pimenta inclusive, porque bem-aventurado não é quem tocou e percebeu e compreendeu. Bem-aventurado é quem não precisou do campo físico, né? Eu já vi o Espírito, eu acredito no Espírito. Bem-aventurado não é só quem viu o Espírito e acredita no Espírito, não. Bem-aventurado é aquele que decodificou a cena pela lógica dela. É isso que está dizendo. Não está negando o outro, mas está dizendo que precisa ampliar, porque o Evangelho não nega, não entra na crítica, mas ele aponta novos horizontes, sempre novos horizontes que vão ampliar as possibilidades do ser. Nós já estamos chegando num determinado ponto que não precisamos das evidências físicas para corroborar a nossa fé espiritual, porque ela não é um problema de acontecimento externo. Então tem casas que o pessoal não acredita em nada, aí tem um fenômeno postergado qualquer, é uma loucura, sai todo mundo correndo buscando cura para todo canto. Mas não precisa, não é necessário, porque a lógica pode fazer evidência. Porém, quem não tem essa lógica vai procurar sinal. Então é isso que ele está dizendo, é uma crítica construtora, construtiva, uma crítica que é o lamento do Cristo, mas que chama a uma reflexão profunda. E o que aconteceu com o nobre, o senhor Cusa? Porque Jesus o escutou. Olha o que aconteceu. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele nem escutou, ele quer nem saber disso. Eu não estou preocupado com altas filosofias agora, não estou com fome, me dá comida. Seria o caso, né, de estarmos com fome e alguém falar assim: agora nós vamos fazer uma pregação de evangelho antes da comida. Não escuta nada. E aí está com fome, esse negócio não acaba. Pelo amor de Deus, vão acabar? Não, Nossa Senhora. Nós fomos participar de um evento, o nosso companheiro estava dando um curso para nós lá na União. Marcou o evento, 4 horas de duração, e começamos, né? Aí marcou no calendário. Depois de 1 hora e meia, de 2 horas, nós vamos fazer um intervalo, um lanchinho e vamos continuar. Bem, então nós confiamos naquilo. Vamos lá. O negócio começou às 2 horas. Almoçamos às 11 horas. Já chegamos lá com vacância. 2, deu 3, beleza. Deu 4 horas. Hora do lanche. Não, mas espera só um minutinho aqui. E pá, 4h05, 4h10, 4h15. E hoje está revirando já 4h20, 4h25, 4h30. Falei, tem que parar para o lanche. Não, só mais um pouquinho. 5 horas. Eu falei, não, agora não. Você pode continuar falando, mas eu vou fazer o lanche. Barriga vazia, não quer teoria de nada. Claro. Eu falei, você vai me matar, meu filho. E os outros também, mas os outros não quiseram falar, né? Eu falei, vai me matar. Eu almocei 11 horas, são 5 horas da tarde. Se a nutricionista souber disso, ela vai falar comigo que está errado. Eu não podia, eu tinha que comer de 2 em 2 horas. Eu falei, nutricionista, como é que eu como de 2 em 2 horas com esse homem aqui, ué? Não deixa nada.
Aí ele quis pegar uma penca de banana. Ele pegou uma penca de banana e mandou a gente comer ele na hora. Eu levantei, virei as costas e fui lá para comer. Aí ele parou, 5h20. Eu já tinha acabado o lanche, aí eu falei, vou fazer outro agora, que eu vou garantir, né? Então é isso, quando a gente está com fome, não vem como filosofia, não. Mas deveria ser assim. Deveria ser assim. Como diz aquela cena do Albert Einstein. Ele estava no laboratório, saiu para almoçar, encontrou um aluno, o aluno fez uma pergunta e ele foi responder a pergunta dentro dos gabaritos, gastou lá uns 40 minutos respondendo a pergunta. Aí terminou e falou com a menina assim, engraçado, quando você me encontrou, eu estava vindo de lá ou vindo de cá? A menina falou assim, olha, você está vindo de cá, então eu já almocei. Aí ele voltou e continuou lá. Eu falei que Albert Einstein vai ficar lá nos Estados Unidos, onde eu estiver, que eu vou para o almoço, eu vou esquecer que eu estou com fome. Foi o que aconteceu com esse nobre. Jesus falou com ele, meu filho, se você não vê sinal, você não vai acreditar, vamos vincular no alto. Ele falou, Senhor, cala a boca, eu não quero saber nada disso, desce antes que meu filho morra, eu quero salvar meu filho. Quando nós estamos apressados, né, gente? Você está apressado para fazer qualquer coisa, alguém chama e para, e o telefone toca. Aí o telefone toca, alô? Senhor, o senhor, fala logo que eu vou comprar. E a gente fica até deselegante. Porque nós não conseguimos perceber a nuance da vida no sinal que ela acontece ali. Porque a imediaticidade, a solução prática pede isso. O que aconteceu com ele? Jesus falou com ele, olha, vamos lá, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Ele nem atinou a coisa, disse-lhe o nome, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Ou seja, se você demorar muito esse lenga aqui, meu filho morre. Deu ideia, gente? Pressa. Estamos iludidos com a vida. O Oswaldo Montenegro, ele tem uma frase, uma das músicas magistrais, que ele diz assim, igual o pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar. Nós somos mais preocupados com o acessório do que com o fundamento. Toda a nossa vida tem sido acessório, não a essência. Ele está colocado aqui, ele está preocupado com o acessório. Não, mas é o filho dele. Qual é que é a prova do filho dele? Não sabemos. O que o Cristo estava propondo a ele naquele momento? Cura seu filho pela interiorização espiritual, pelas alturas, não desce não, vamos subir. Você vai curar pela renovação e não pela minha intervenção. Mas ele não escutou. Quantos de nós temos escutado? Eu não sei, mas nós estamos sendo capacitados, cada reunião, cada livro que a doutrina espírita nos oferece, para entendermos o mecanismo espiritual que subjaz a cada experiência da vida. Quando nós lemos a obra de André Luiz, eu falei, não é possível, é isso mesmo, está tudo planejado. E aí quando surge um problema, a gente acha que o guia espiritual não sabe, que Jesus esqueceu, que Nossa Senhora está fazendo um tour para outro universo e que ninguém está sabendo. A gente faz um monte de coisa achando que eles não sabem. Sabem, antes de nós, os benfeitores já estão trabalhando, mas a gente não dá essa atenção, porque surgiu um problema e perdemos toda a lógica e ficamos imediatamente presos nele. Efetivamente o nobre não quer nenhuma consideração espiritual, é nobre, mas nesse ponto ele não quer. Quer atitude, ação concreta na matéria. Faz rápido, Senhor, antes que venha a morte. Nós queremos ludibriar a morte. Eu não estou falando, se tiver um infarto, você fica lá assim, qual é que é o simbólico do infarto? O infarto, eu acho. Não, não é mesmo? Você vai chamar o SAMU e vai embora. Porque senão alguém vai passar agora, então assim vai começar a ter um infarto também, não vou tomar providência nenhuma. Não é isso que nós estamos dizendo, não é? A questão espiritual em jogo. Nós vamos lá, atendemos o corpo e depois vamos refletir por que aconteceu um infarto, né? Porque se ficar pensando demais também, não é isso, dá a pedra na vesícula, né? E aí o coração para mesmo. Então tem que considerar essas coisas. Faz rápido, Senhor, antes que venha a morte. Correções do presente. Está querendo corrigir agora, mas nós sabemos que não basta apenas fazer o ato diferente, é preciso
ter consciência dele. E por isso que nós às vezes não temos feito a cura própria, devido ao nosso problema de não sabermos quais são as causas da enfermidade. Quando nós conhecemos, ela imediatamente termina. Um dos fenômenos mais simples de cura não, né? De alívio de sintoma, é torcicolo. Na leitura corporal, nós aprendemos que o torcicolo, aqueles que dão nas costas, né? Abaixa um pouquinho do pescoço, é bem a dor na costa, não só o torcicolo. Cada região aqui, ela tem um caráter de ter assumido uma responsabilidade. Num nível, culpa; no outro nível, por raiva; no outro nível, por medo; no outro nível, para agradar o outro, coisas assim. E aí alguém vai assim: estou com uma dor que os salompas não tiram, o gelol não tira e nada tira. Aí nós começamos a conversar. Quando a pessoa toma consciência de qual foi a emoção que congelou a energia, que coagulou a energia, é quase que imediatamente desativa o sistema de coágulo, a energia volta a fluir, daí a pouco eu não lembro nem mais que tem costas e torcicolo. Maravilhoso, porque é muito superficial, não é? O sistema muscular é muito superficial. O sistema de congelamento muscular é muito superficial. Então a pessoa ela assumiu um compromisso por raiva ou por medo. Vai dar o congelamento, o coágulo, e ele vai ficar meio, toda hora vai ficar assim. Não é? Qual é que é a questão melhor que tem? Pode pôr os salompas que quiser, tal. O problema não é esse. Qual a emoção que está em jogo? Qual o compromisso? Qual a decisão que eu tomei? Qual a atitude que eu fiz baseado numa determinada emoção? Aí tem lá as regras, eu não vou recordar delas aqui agora quais são. Mas nesse processo, e aí nós diluímos, a energia circula. Porque o problema é para chamar a atenção. Todo fenômeno sintomático, ele está chamando a nossa atenção para uma solução. Se nós, por exemplo, no campo concreto da vida, né? A pia, abriu a torneira da pia e a água não vazou. O que a gente sabe? Tem um coágulo qualquer no cano, né? Fia um arame ali, tira o coágulo, a onda foi embora. É só tirar o coágulo. Agora o nosso não tem jeito de enfiar arame, né? O arame é concentração. Quer uma atitude de ação concreta na matéria. Faz rápido, Senhor, antes que venha a morte. Então nós já concordamos que o Senhor usa, tinha valores, mas ele estava em dados momentos ainda carente de melhorias. E Jesus não entra na réplica, não. Falou, ele não captou a ideia e Jesus efetivou o que tinha que efetivar. É isso que é importante. Às vezes nós queremos mudar o outro. Falamos uma vez, o outro não escuta, eu falo duas. Ele não escuta, eu falo três. Ele não escuta, eu falo 5.000. Ele fica com raiva de mim e eu acho ruim com ele. Porque eu fico chato, fiquei insistente. A insistência, a chatice, e o religioso é um problema, meu Deus do céu. O religioso quer mudar os outros. Aí o outro não escuta, porque ele não está nem aí, eu ainda fico com raiva dele, depois de falar 10 vezes. Ele fica com raiva de mim, eu fico com raiva dele, porque ele ficou com raiva de mim. Porque eu estou querendo ajudar, mas está incorreto, não é? Então, qual que é a técnica? Nós lançamos sementes, mas nós não devemos preocupar de alterar o padrão do outro. Não é nossa alçada. O André Luiz tem uma frase no livro Conduta Espírita que é muito difícil para nós, que ele diz assim para o passista: aplica o passe, mas não procure saber o resultado do passe. Fala, não é possível que não pode. E aí, você melhorou depois que eu tomei o passe? A pessoa fala assim: não, piorei. Nossa, já pensou? Que a gente acha que é Jesus Cristo na hora do passe. Cura em nome de Deus. Aí eu falo assim: não, meu filho, eu fui para casa, mas eu piorei um tanto. Não, eu passei um mal. E aí, quando foi assim, ainda fala mais densa ainda. Eu passei, não, tive cada pesadelo à noite. Aí eu penso na hora: por que eu fui perguntar um negócio desse, né? Por isso que eu André Luiz disse: porque se ele falar assim, não, curei na hora, no outro dia eu já montei uma tenda ali e passe aqui agora é comigo mesmo, não é? Qualquer coisa. Não, vamos devagar. Jesus deu a notícia, ele não quis captar a onda, ou não captou, não sei o que aconteceu, não fala o texto, só que não registrou, né? E aí disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Olha que bonito, não entrou, oh, Cus, oh,
deu a notícia e fez. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Não é? Nós não devemos viver a vida do outro. E aqui, quando nós falamos disso, a gente está sempre fazendo aquela exceção do educador, o pai ou a mãe com seu filho. Ele tem que orientar. Mas não precisa falar 7.000 vezes entre meio-dia e 15 para escovar o dente. Não precisa. Porque fica chato e banaliza a notícia. Já escovou o dente, filho? Vai escovar o dente? Escova o dente direitinho. Já escovou o dente, filho? Já escovou o dente, meu filho? Meu filho, escova o dente. Aí o menino chuta a porta, eu acho ruim com ele. Mas eu envenenei o menino com a informação, com a notícia, com o input. Então, quando nós temos uma relação, é preciso olhar um todo e não a explosão. A explosão, ela é consequência. Já tomou banho? Já fez isso? Já fez aquilo? Eu tinha 14 anos. 14 anos, nós estamos no fogo de não ouvir pai e mãe. Eu ia tomar banho, meu pai falava assim: meu filho, lava bem debaixo do braço, passa a bucha. Eu nasci. E aí cantava tudo que tinha, né? Fui para a escola, minha aula começava às 15h30. Cheguei lá, fraternizando com os amigos, antes de entrar para dentro da aula, abracei um amigo. Ele falou assim: oi, Afonso, perfume novo é esse que você está usando? É de cebola? Quando ele falou assim: você está usando perfume de cebola? Passei o resto da aula igual aquele filho do Dino da Silva Sal, aqui assim, só a mãozinha para escrever, porque o negócio estava ruim. Papai tinha sabedoria, mas eu não tinha escuta, e eu falava demais o negócio toda hora. Nunca mais a bucha deixou de passar. Para fazer a primeira cura não foi fácil, não. O negócio estava ruim. Tinha 15 restos de cebola. Foi difícil tirar, gente. O negócio não é brincadeira. Talvez alguém já tenha vivido a experiência. Que o negócio não é fácil, não. Não é? Então, a gente tem que aprender a ouvir. O outro tem que aprender a falar. E a gente, às vezes, graças a Deus, surge um amigo desse e pergunta se o perfume é de cebola. É maravilhoso quando faz uma pergunta dessa. Porque alerta, não é? É isso aqui. Jesus não se afastou, não discutiu, não magoou, não melindrou, partiu para a ação e definiu um processo. Vai, é isso que é bonito. Vai, não paralisa na sua vida, não. Vai, dinâmica, não fica quieto. Seu filho está quase à morte, está paralisado. Vai, você é a causa, gera um novo, trabalho novo. Ou seja, a mente que foi do passado gerou uma doença agora, não paralisa ele não, vai além. Paralisar é assim, é o melô da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou morrer assim, eu sou Gabriela. Não é. Teve uma causa que gerou, mas eu quero alterar o padrão, não vou morrer assim, eu não quero ser assim. É esse que é a dinâmica, esse vai aqui é isso. Vai, o teu filho vive, curou, está vivo para viver a experiência, né? Está vivo, você vê bonito quando você está na reunião mediúnica, o Espírito chega e fala assim: mas eu morri. Eu falei assim: eu não sei, eu sei que você está conversando com a amiga aqui, pai, você está vivo, mas você morreu. Mas eu morri ou estou vivo? O que você acha? Eu morri, mas você está vivo. Então eu estou vivo, mas você morreu. Porque nós precisamos aprender a desvincular corpo do espírito, né? Morreu. E eu falei: mas nada, meu filho, você está vivo? Está vivo, mas você morreu. Então despede daqui a cadáver, vai embora. E agora vamos seguir em frente, não é? Esse novo, vai. O teu filho vivo, olha que bonito. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Ou seja, é sensorial, precisa de contato mesmo. Ele acreditou na coisa que foi falada, partiu para a ação, definiu um processo, vai. Mas achamos que seria muito melhor, antes de entrar no caso lá, né, se o pai resolvesse compreender as profundidades. E se nós achamos, pelo que dá aqui e pelo que nós temos estudado, seria melhor que ele resolvesse compreender as profundidades. Seria melhor que nós resolvêssemos compreender as profundidades.
Nós queremos eliminar um sintoma porque o sintoma é ruim, é chato, mas principalmente ele está nos dizendo uma mensagem. Nós temos que descobrir que mensagem que é, antes de simplesmente se livrar dele, né? Mas esse homem estava muito atento ao imediatismo e recebeu o seu galardão. Ele tinha mérito, era nobre, ele tinha mérito e recebeu o auxílio, né? Creu, confiou, sorriu internamente, deve ter sorrido, né? Não, meu filho está vivo, vai ficar vivo, que ótimo, maravilhoso, e partiu. Ele foi, ele estava em Caná e vai descer a serra, né? A cena está acontecendo num dado momento e ele está descendo a serra. Para quem desce é mais rápido do que para quem sobe, sem dúvida nenhuma, né? Então ele começa a descer, há um movimento de descida. Ele partiu, porque o Senhor mandou: vai, o teu filho vai para lá, vai encontrar com o seu filho. É bonito, né? E descendo ele logo, ou seja, não tardou, não demorou, ele começou a descer, movimento de descida. No ato em que ele está em Caná, descendo para Cafarnaum, o filho saiu do problema que estava, os domésticos dele começaram a subir para narrar para ele que o filho estava vivo. Tá tranquilo, já melhorou. Alguém foi lá mandar, não tinha telefone, gente. Olha o telefone celular, que maravilha que é, né? Manda um WhatsApp, acabou o problema. Mas naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha. Tinha que ir presencialmente, nem sinal de fumaça chegava lá em cima, não dava. Então tinha que ir fisicamente, né? Então alguém, não foi um, que saíram-lhe, né, seus servos, um grupo, um contingente, subindo a serra. Quem está descendo desce mais rápido, quem está subindo ao mesmo tempo, né, sobe mais devagar e se encontraram em certo ponto. Saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Lógico, a notícia é essa. Se nós estamos com um parente no hospital doente, o que mais nós queremos saber é a notícia, né? O médico passa às 9h10 eu ligo para saber o que aconteceu, o que ele falou, qual é que é o prontuário, né? Isso é da nossa experiência, do dia a dia, as perguntas. Ele estava indo para saber a notícia e eles estão subindo. Ao invés de permanecer nas alturas, ele está descendo. Atendeu o objetivo, está descendo. Só para a gente ir buscando nuances, né, dentro do texto. Após andar um tanto, é encontrado pelos servos. Nós colocamos sentidos aqui. Quando está trabalhando no campo biológico, uma cura espiritual verdadeira, uma renovação espiritual verdadeira, ela vai comunicar ao corpo que está bem. Mas qualquer alívio de sintoma também. Se nós temos uma dor de cabeça, por exemplo, está doente, aquela coisa esquisita, então uma medicação qualquer, e ela faz efeito, daí a pouco a gente esquece da dor, não é? A hora que lembra, daí um tempo, opa, uai, e passou, né? O sentido comunica de forma muito silenciosa às vezes, algumas outras não, depende de cada caso, né? Foi encontrado pelos seus servos com boas notícias desse ponto de vista: o teu filho vive, não morrerá agora. Aí a pergunta é: será que curou efetivamente? Mas isso não é muito importante. Ou é? Ou não é importante? Porque quando nós aliviamos um sintoma, abre possibilidade para quantos de nós, uma vez ficou de molho um tempo, a hora que sai de molho, o que fala? Agora eu vou tirar o atraso. Não tira atraso de nada, não. Que tirar o atraso é geralmente fazer a mesma bobagem que gerou a enfermidade. Ninguém tira atraso. Aprende com a experiência que deixou de molho e faz diferente. Não é? Se eu gritei muito e estou rouco e curei da rouquidão, agora não é gritar muito, é fazer o trabalho da fonoaudiologia corretamente e pronunciar corretamente. Não é? Deve ser assim. Mas quantas vezes, né? Está de ressaca, porque bebeu demais. Segunda, terça, quarta, melhorou da ressaca, quinta, agora, não pode fazer isso. É ou não é importante? Claro que é importante. A experiência deve trazer reflexão. E ele vai fazer uma reflexão. Vamos ver se a reflexão dele foi essencial ou superficial. Foi superficial. Ao invés dele buscar a questão interna, ele buscou a questão periférica. Perguntou-lhe: a que hora se achara melhor?
Se importa não se foi meio-dia, 3 horas da tarde, 4 horas, 5 horas, isso não importa. O importante é que ficou melhor. O que aconteceu para ficar melhor? Houve uma renovação, a gente nem sabe o que aconteceu. Era bem mais adequada a pergunta, né? E disseram-lhe, ontem às 7 horas, a febre o deixou. Agora nós já vimos que é uma febre. Febre não vai matar assim não, né? Mas pode matar. Mas não vai matar. Não é? Está perguntando pela hora. Foi na 7ª hora. Nós já vimos que as ondas da vida, o 7º ciclo, a 7ª etapa, é a culminância de um processo, né? Dentro do nosso olhar, o homem continua a descer, ao invés de subir, agradecer e louvar. Pergunta que horas que é a confirmação? Confrontação de dados. Jesus curou certa feita 10 leprosos. Os 10 saíram. Aí, saindo, um deles falou assim, gente, nós nem agradecemos o homem, vamos voltar lá? Os não falaram, nem agora não, agora nós estamos livres, agora nós vamos para o negócio, né? Aí aquele voltou, e Jesus falou com ele, mas não eram 10, cadê os outros? Ele falou, não sei. Ele falou, volta, que você está curado. Quer dizer, os outros vão voltar a ter a doença depois. Porque voltar aqui não é lá fazer bajulação com Jesus, o voltar aqui é voltar para Ele próprio, para o meu profundo, reconhecer o que gerou a lepra, trabalhar intimamente e renovar, não apenas aliviar o sintoma externo. Não é isso. E é o que está acontecendo aqui. O homem poderia ter voltado do outro ponto que ele estava, subir novamente e falar, Senhor, efetivamente o filho vive. O que é que o Senhor quis dizer quando aquele negócio de sinal e de milagre? O que é que eu tenho que saber sobre aquilo? Aí Jesus daria para ele a orientação espiritual e ele iria reconhecer a orientação espiritual e havia terminado o problema dele. Mas ele vai voltar, febre. Por que acontece uma febre no organismo? Do ponto de vista da medicina, a febre é a elevação da temperatura corporal acima de 37 graus, né? Pirexia. Figuradamente, a febre é uma ânsia de ter, de possuir, um desejo ardente, anseio, febre de ouro, febre de sucesso. Na verdade, a febre não é uma doença, é uma reação do organismo contra alguma anomalia. Está reagindo. Também não é necessariamente um mal. Nas infecções, por exemplo, ajuda o sistema de defesa a fazer todo o seu processo. Precisamos ter o cuidado da intensidade da febre, mas ela não é um mal em si. Ela está ajudando o organismo a corrigir uma determinada questão. Mas ali o homem já tinha colocado o filho à morte, vai morrer. Exagerar. Eu sou mesmo exagerado. Diria o filósofo carioca, né? Então, aí ele está querendo saber periférico. Tem o livro do André Luiz, chama Missionários da Luz. No livro Missionários da Luz, vai acontecer uma reunião, 2 horas da madrugada, no mundo espiritual. O instrutor Alexandre tinha uma equipe de 300 alunos. 300 alunos. Habitualmente iam 30 alunos, 10%. Naquele dia específico, esperavam-se 19 alunos. Estavam presentes 17. 2 faltavam. Foram ver por que é que os 2 não foram. Foi no primeiro. Quando chegou na casa do primeiro, o corpo estava dormindo na cama, deitadinho, o espírito desligado de todas as células, preso no corpo, está desligado, já tinha desdobrado, mas ele estava preso no corpo. Do lado da cama estava um espírito desencarnado, com ares de agressividade, falando assim para ele: Marcondes, vem Marcondes, eu quero tirar satisfação com você, vem que eu quero explicar para você, falando grosso, né? E o Marcondes com medo, por quê? Porque o Marcondes passou o dia inteiro falando desse amigo que tinha morrido, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era aquilo outro, que já estava morto mesmo, né, gente?
Ele morreu porque ele era assim, fez um tanto de negócio que ele era assim, e o outro lado desencarnado falou, gente, não é bem assim, eu vou lá explicar para o Marcondes, mas ele não veio fraternalmente, ele veio ferozmente, e ele ia dar uns tapas na orelha do Marcondes, ele ia dar tranquilamente, sistema pedagógico, pá, né? O Marcondes, quando estava saindo do corpo e viu, ele escondeu no corpo, aí ele está assim, olha o sistema, estou tendo um pesadelo, não é possível. E ele lá pensando com ele, quando chegaram o André Luiz e os instrutores, estou tendo um pesadelo, o que eu comi? O que eu comi no jantar? Meu Deus do céu, o que eu comi? Será que eu comi aquele quiabo? Aquele quiabo estava azedo? Será que foi aquela mandioca? Será que foi aquele giló? Ele começou a pensar o que ele comeu, para ter pesadelo, que a gente acha que tem pesadelo porque comeu demais. Tem pesadelo porque falou mal dos outros, os outros vêm tirar satisfação e aí eu começo a ter medo. E o medo faz pensar um tanto de coisa. Então ele estava buscando causa fora dele. Isso foi que a comida que minha sogra mandou, foi isso que envenenou. Assim que ele estava falando. Mas não foi não, foi a língua dele que falando mal dos outros gerou problema. É o caso desse moço aqui. Mesmíssima coisa. Então nós vamos ficar atentos, buscando a causa, uma reflexão mais profunda. Aí vai acordar no outro dia, vai chegar no centro espírita. Nós tínhamos um pesadelo ontem, nossa, foi ruim. Eu vi uma assombração lá em casa, tinha um espírito lá com os caras, deve ter sido, não, estava no umbral ajudando alguém. Estava não, ele estava dentro da casa dele mesmo, um amigo dele que foi lá, tirar satisfação com ele, porque ele falou mal desse amigo. Ele está achando que ele estava atendendo o espírito umbralino. Nós temos que estar muito atentos, né, gente? O outro eu nem vou contar porque o outro não foi, que estava preso no sexo, e aí o negócio é mais complicado ainda a situação. Aí faz, ontem na hora 7ª a febre deixou, ontem, então, porque o judeu não conta o dia igual nós, a partir de meia-noite, contava a partir das 6 horas, das 18 horas, então o dia começava às 18 horas, ia até às 6 da manhã, e das 6 da manhã até às 18, então nesse ínterim, nesse trajeto dele descendo, já deu as horas para passar de um dia para outro. Parecia assim que está muito rápido, né? Está descendo, o outro está subindo, eles encontraram. Foi hoje, foi agora há pouco, não foi ontem, por causa dessa questão do horário, né? Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele, segunda vez, que já tinha crido antes, creu agora. E creu ele e toda a sua casa, que agora já aumentou. Ele e a casa. Ampliou o horizonte. No primeiro momento foi só ele, o ego. Agora ele e toda a casa mental. Abriu mais um patamar. A partir de um fenômeno, a partir de um sinal. Feliz de nós o dia que não precisarmos do sinal e termos a verdade. Por exemplo, no livro Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus vai pedir a Jesus auxílio para a sua filha. Ele não tem coragem de ir ter com Jesus, porque ele era oficial, senador, Jesus era nada, né? Escravo de Roma, um judeu. Ele não teve coragem de ir, estou rebaixando demais. Aí ficou ali zanzando, sentou, deu uma cochilada, na cochilada ele desdobrou e Jesus veio até ele e dialoga com ele, fala com ele palavras profundas. Chama a atenção dele, falando: senador, por que você não me procurou no meio-dia, na hora com o maior sol, para você de uma vez por todas renovar seus valores e seguir comigo? Mas você procurou agora, escondidas, ocultas. Seria melhor se tivesse procurado daquele outro jeito. Olha, sua filha vai curar, não por sua causa, mas pelo coração da sua mulher que está lá em segurança. E imediatamente a filha começou a melhorar. Foi um processo, ela não foi tão rápido, melhorando. Quando o senador voltou, já encontrou a menina com menos febre, os sintomas da lepra tinham diminuído, e vai diminuir e vai acabar. E ele, por causa da alegria da esposa, que não viu o fenômeno, não viu ele com Jesus, não viu nada, a esposa acreditou, foi Jesus. A esposa é a escrava, a serva Ana. Ele chegou e viu o menino curou e falou: não tem nada de Jesus curou nada. Isso aí foi efeito do tratamento que ela fez lá em Roma. Posso ver? Explicação mais fajuta que ele deu. Ele vai demorar um tempo para descobrir. Já descobriu, graças a Deus para nós, para ele, né? Tem sido um instrutor excelente que é o Emmanuel. Mas
naquele tempo ele negou. Mas que bom que aqui o pai entendeu. Entender é compreensão intelectual. Compreender é o entendimento espiritual. O teu filho vive, creu ele e toda a sua casa. Confirmou, ficaram todos felizes, creram todos da casa em Jesus. Mas aqui queremos enfatizar, mais que a crença, devemos buscar a entrega plena ao Senhor, a convicção, a vivência integral, né? Tudo isso integrais, mesmo sem os sinais exteriores. Imagina Maria de Nazaré, uma jovem, moça, nova, 17, 16 anos, não sabemos quantos anos há. Um arcanjo chega no quarto dela e fala assim: prepara que você vai ser mãe. Eu falei: mas eu não conheço o varão. Não, mas vai ser. A partir de agora você já vai começar a ser mãe, pode preparar. E ela, depois de 2 dias, ela fala com ele assim: cumpra-se na serva segundo a vontade do meu Senhor. Entregou plenamente. Ficou questionando, cogitando: o que vão pensar de mim, o que vão falar, o que vai ser. E José, não pensou nada disso. Ela simplesmente entregou ao processo. E o processo aconteceu maravilhosamente e nasceu Jesus. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. O segundo feito de Jesus também foi em Caná da Galiléia. Judéia significa louvor ao Senhor, plano do intelecto. Galiléia significa jardim cercado, protegido, o plano dos sentimentos. Nesse trajeto, encontrou o Senhor Cusa. Ele, como nós todos estamos em processo, faltou um acento aqui, né? Como nós todos estamos em processo, tanto o Senhor Cusa como nós também. Devemos aprender a cuidar mais da individualidade essencial do que do espírito exclusivamente determos. Desculpa o texto, né? Está errada a forma. Devemos aprender a cuidar mais da individualidade do espírito do que exclusivamente determos na personalidade. Se a individualidade e espírito é a mesma coisa para nós, do que ficarmos muito presos na personalidade, no campo externo, né? A personalidade muda a cada encarnação. Esse deve ser o projeto nosso, a caminhada nossa, da renovação nossa diante da vida, diante de todos os procedimentos de crescimento espiritual. Então, com isso, disse-lhe Jesus, a fala está aí, continua dizendo para todos nós, está lá o Senhor Cusa caído, né? O teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Que nós possamos buscar na intimidade espiritual que nos define, na individualidade que somos, a centelha divina que pulsa Deus em nós. O namastê não pode ser apenas uma palavra, um mantra. Precisa ser realmente o reconhecimento de que somos deuses, uma centelha do grande Deus, transcendente, criador de tudo. E essa centelha está temporariamente envolvida nos corpos físicos, nos corpos emocionais, psicológicos, precisando ganhar expressão de manifestação mais profunda. Mas é isso que nós devemos buscar. O Senhor Cusa nos dá um exemplo disso, de quem deveria ter feito, fez parcialmente, está tudo bem, mas vai fazer além. Nós também deveríamos já ter feito muita coisa, não fizemos, tudo bem, façamos agora. Vamos buscar mais do que a crença, a fé, a certeza da vontade que devemos querer sempre e ter essa certeza de atingir o êxito desejável com essa verdade no dia a dia. Queridos irmãos e irmãs, muita paz a todos, muito obrigado. Desculpa muita coisa que nós falamos, né? Deus abençoe a jornada de cada um e até breve, se Deus permitir. Muita paz.